Lucas capítulo 15, versículo 1, 2 e 3. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola. E Jesus conta a parábola. O que está acontecendo aqui, irmãos? Eu imaginei, pastor Leandro, Jesus comendo ali com os pecadores, os fariseus e escribas chegando e vendo o que Jesus estava fazendo. Porque para eles, os pecadores, não poderiam ter espaço. E começaram a murmurar. E eu fui buscar algo de Deus e falei assim, Marcos 2,17 diz assim que não são os que estão com saúde que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Foram para esses que Jesus viu. Foi para esses que Jesus veio, para os pecadores. E a palavra de Deus diz que Jesus começa a contar uma parábola, irmão. É uma parábola, tá? É uma. Só que ela é uma, mas tem 3 partes. É algo interessante, uma junto com a outra. E essa semana foi uma semana que essa parábola ficou assim na minha cabeça, rodando. Porque Jesus começa a contar a história de uma ovelha que se perdeu fora de casa. A palavra de Deus diz que Jesus deixa 99 no deserto. Tem um louvor que fala aprisco, mas aqui nenhuma eu achei aprisco, achei deserto. E ele sai em direção a uma que está perdida. Uma. Sabe o que é mais interessante, irmão, nessa passagem? É que quando Jesus e quando este pastor vai em direção a esta ovelha, procurá-la, essa ovelha, como que você poderia chegar lá para procurar ela, Wesley? A ovelha, que nem você perdeu o seu cachorro, você fica doido, você vai dar uma surra nele, não sai mais. Você vai se perder de novo e pega. A ovelha é a mesma coisa. Eu imagino aquele homem chegando e pegando aquela ovelha e querendo dar umas pauladas naquela ovelha, porque você se perdeu. Agora eu deixei as 99 para ir atrás de você. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz totalmente ao contrário, irmão. A Bíblia diz que ele sai em direcionamento, ele sai procurando a ovelha. Sai procurando a ovelha, e quando ele acha, ele coloca ela no ombro. E eu pensei, agora ele vai chegar lá e vai jogar ela no aprisco e vai falar: fica aí, filha, fica aí, ovelha. Não. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que ele leva ela para casa. Ele leva a ovelha para casa. O pastor leva a ovelha para casa. A ovelha que se perdeu, ela tem senso e ela sabe que ela estava perdida, porque ela não ouvia mais a voz do pastor. Ela via que não tinha mais ovelhas do lado dela. Então ela sabia que ela estava perdida. Mas o bom pastor pega ela, coloca nos ombros e leva para casa. E o que ele faz, irmão? Olha como é extraordinário, Adri. Olha como é poderoso. Ele pega, chama os seus vizinhos, chama os seus amigos e faz o quê? Faz uma festa. Por quê? Porque ele achou a ovelha perdida. Olha o que ele está mostrando para aqueles fariseus, irmão. Você não pode deixar de entender que isso aqui é uma história que Jesus está contando, mas para fariseus e escribas que conhecem a palavra, que sabem o que estão ouvindo. Você imagina isso no ouvido daqueles fariseus. Se perdeu uma, eu tenho 99, para que você vai atrás de uma, se você tem 99? Mas é assim o nosso Senhor. Ele não quer que nenhuma se perca. Nenhuma. Ele vai atrás. Ele vai atrás de você onde você estiver. A ovelha, ela se perdeu. E houve a necessidade de um pastor ir atrás dela.
E ela voltou para casa e eles se alegraram junto. Olha que maravilhoso. Aí ele dá uma outra palavra, ele diz assim, ou, a palavra começa, ou, qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la? A ovelha perdida fora de casa, a dracma perdida dentro de casa, irmão. Todos sabem o que é a dracma? A dracma é uma moeda. E eu lendo e pesquisando vi que aquela moeda naquela época ela não tinha valor, naquele lugar. Pastor, eu ouvi dizer que o azeite que ela acendeu para procurar a moeda era mais valioso do que a moeda naquela época. Mais valioso, pastor. Era um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Quanto que ganha hoje um dia de um trabalhador registrado? É pouco. Mas ela estava perdida onde? Dentro de casa. E aquela mulher faz o que? Ela varre todo aquele ambiente até ele achar a dracma perdida. Sabe o que Jesus quer falar com isso, irmão? Que haverão pessoas perdidas fora, pastor, e haverão pessoas perdidas dentro. Porque nem todos que estão dentro estão salvos. Porque nem todos que estão lá fora estão totalmente perdidos, Ali. Porque se ele vai vir buscar aquele que está perdido, se ele vai buscar aquele que está perdido, irmão, é porque há salvação naquela vida. E Jesus muda tudo que ele está falando ali, ele muda. Você reparou que houve uma festa para a ovelha perdida? Você reparou que a mulher, da mesma forma, ela fez uma festa para uma dracma que ela encontrou? Ela chamou as amigas, ela chamou as suas vizinhas, e ali ela fez uma festa. Você já perdeu algo valioso? Você já perdeu algo que é valioso para você? Muitas vezes o seu documento é valioso para você, mas não é para o outro, irmão. Mas se você perde, você fica como? Desesperado. Se eu perder minha carteira, acho que eu fico desesperado, irmão. Se um dia eu perder, eu fico, mas você não vai ficar, porque é minha carteira. Quem está perdendo sou eu. Então aquela mulher fez o que ela precisava fazer para achar a dracma perdida que era dela. E aí Jesus vem com outra história. Jesus vem com outra parte da parábola. E a parábola diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me da parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Agora mudou. Agora Jesus começa a falar com os fariseus, com os escribas, e começa a mostrar que tinha um filho, que ele estava na casa do pai, e que ele pediu a herança do pai. Irmão, não tem como você dar uma herança para o seu filho vivo. Não existe uma herança como você está vivo. Se eu tenho uma casa e eu estou vivo, não tem como eu dar uma herança para os meus filhos. Porque eu estou vivo. A herança é só quando você morre. Aí você tem direito à herança. E se o pai morrer, irmão, o filho mais velho que tem que tomar conta de toda a situação, não o mais moço. Mas a palavra de Deus faz ao contrário.
A palavra de Deus mostra que o filho mais novo se rebelou contra o pai e disse assim: eu quero a minha parte, eu quero o que me pertence, o que é meu por direito, eu quero. Mas da mesma forma ele não falou para o pai aí. Eu li 10 vezes, 20 vezes para saber se ele falou para o pai que ele ia embora. Ele não falou. Ele falou que ele queria o que era dele, da parte que era dele. Aí depois de alguns dias, o que aconteceu? Ele pegou as suas coisas e foi embora. Para pensar, irmão. Para pensar, raciocina comigo, irmão. Você acha que aquele moço, ele queria o dinheiro? Os olhos daquele moço estavam no mundo, Adri. A palavra de Deus já diz que ele foi para um lugar distante. Ele queria ficar longe do pai, irmão. Ele queria estar distante do pai. Ele não queria mais viver nas regras do pai. Ele não queria estar debaixo das regras do pai, irmão. Então ele recebeu o dinheiro e pediu o dinheiro, porque para onde ele ia, havia a necessidade dele ter dinheiro. Só por isso. Mas a vontade dele era que ele fosse longe da casa do pai, longe da presença do pai. Quando ele fez isso, sabe o que isso quer dizer, irmão? Ele está pedindo que o pai dele morra. Quando ele perde a parte dele, da herança, ele está pedindo que o pai morra. Porque é só assim que ele poderia haver a parte dele. E o que a palavra de Deus diz? Que ele foi. E gastou tudo, dissolutamente. Gastou tudo sem nenhuma consciência. Sem saber o que ia passar um pouco mais à frente. Mas olha como a palavra de Deus é poderosa. Olha o que Jesus fala. Só que naquele país, naquela época, houve o quê? Uma fome muito grande, pastor. Ninguém tinha o que comer. Cadê os amigos? Cadê as pessoas que estavam com esse moço quando ele estava cheio do dinheiro, irmã Iraci? Cadê? Cadê as companhias que estavam com ele quando ele tinha dinheiro, quando ele tinha uma túnica, quando ele tinha um calçado bonito? Cadê as pessoas? Cadê os amigos nessa hora? Tem pessoas que vão estar do seu lado, irmão, não pelo que você é, mas pelo que você tem para oferecer. Este homem, esse moço tinha a oferecer os valores que ele tinha pegado do pai. Quando acabou e veio esta fome, não tinha mais ninguém do lado dele. Vocês entendem o que é isso, irmão? Vocês entendem o que é estar sozinho? E ele foi procurar o quê? Um trabalho, porque ele precisava comer, Wesley. Havia necessidade de comer, pastor Leandro. Ele tinha que saciar sua fome. E a palavra de Deus diz que deram para ele o quê? Um trabalho. Que trabalho foi esse? Cuidar de porcos. Irmão, isso foi uma afronta para aqueles judeus, pastor. Porque quando Jesus falou isso, eles já imaginaram, a gente não toca, a gente não fala nem com as pessoas que cuidam de porcos. Isso aqui está fora da nossa vida. Os judeus não comem carne do porco, é imundo para eles. Não comem. Eles não chegavam perto. Você imagine Jesus contando essa parábola, como que estavam os escribas, os fariseus. Você não pode esquecer que isso aqui é uma história que Jesus está contando para confrontar o que eles fizeram com Jesus lá, dizendo que Jesus come com pecadores. E Jesus colocou esta história porque quando Jesus fala e a pessoa não entende, o Jesus vai pelas parábolas. Jesus vai desenhando, vai falando de uma forma que a pessoa vai entender. Porque nunca Deus vai falar de uma forma que você não vai entender. Deus vai te dar a saída da forma que você vai entender, irmão. Eu não sei o que você está passando, não sei. Eu não sei. Eu sei o que eu passo. Eu conheço a minha vida. Mas há um Deus poderoso que conhece a sua vida. Conhece o seu levantar e o seu deitar. Conhece você no mais íntimo. Conhece você mais do que a sua esposa. O senhor é casado quanto tempo, pastor? 50 anos. Deus conhece mais o pastor Daniel do que a irmã Alice.
Deus te conhece mais do que qualquer outra pessoa. Amém, irmãos? Glória a Deus. E ele pegou aquele serviço e começou a trabalhar e cuidar dos porcos. Só que a fome era tão grande que ele não tinha o que comer. Olha a situação que esse homem chegou, pastor. Se era ruim, pastor Vanil, ele cuidar dos porcos, imagine comer a lavagem dos porcos. Mas a palavra de Deus diz que ele sentiu vontade de comer, irmã Luciene. Só que eles não deram para ele comer nem a lavagem dos porcos. Eu li também 10 vezes. Para quê? Para poder entender. Porque acha que ele comeu as alfarrobas, a comida dos porcos. Não, ele não comeu. Não porque ele não quis, mas porque não deram para ele comer, Adri. Não deram para ele comer, irmã. Ele estava passando fome. Você imagina os judeus escutando aquilo. Mas nem a comida dos porcos ele pôde comer. Por quê? Porque estava o quê? Longe da casa do Pai. Era isso que estava acontecendo com ele. Porque longe da casa do Pai você não tem respaldo, irmão. Porque quando você está dentro da casa do Pai, a mão de Deus está sobre você, irmão. Quando você está dentro da casa do Pai, o Pai está cuidando de você, mas há o quê? Regras para estar dentro da casa do Pai. Há limites para estar dentro da casa do Pai. Você está achando que dentro da casa do Pai é de qualquer jeito? Não é de qualquer jeito. Porque senão aquele menino tinha vivido lá dentro. Há disciplinas que estão dentro da casa, que precisam ser seguidas, irmão. Para que nós possamos ter uma vida plena com Deus. O que aconteceu com ele? Caiu em si. Falou assim, já sei. Ó, o Espírito Santo, irmão. Olha o Espírito Santo agindo. Já sei. Ó, os trabalhadores da casa do meu pai, eles comem melhor do que eu. Eles não passam fome. Olha o que o Espírito Santo dele fez ele lembrar. O que ele falou? Vou ler para os irmãos. Algo lindo. Então, caindo em si, quando os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Isso foi um treinamento, pastor. Ele treinou Wesley para falar com o pai. Ele estava treinando para falar com o pai. Levanta-me-ei e irei ter com meu pai. É isso aí, ó. Então caí em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ele começou a treinar o que ele ia falar com o pai. E aí o que ele fez, irmão? Todos sabem o que ele fez? Ele falou, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Deixa esta parte, filha. E não sou digno de ser chamado teu filho. É isso que Satanás faz, pastor. É isso que Satanás faz, irmã Alice. Quando a pessoa sai da presença do pai, quando ele sai da casa do pai, e quando ele vai voltar, Satanás põe na cabeça dele que ele não é digno de ser filho. Mas nós somos filhos de Deus, irmão. Nós fomos, a palavra, sabe o que a palavra de Deus diz? Eu não sei se você entende, mas eu entendo assim, nós fomos enxertados na videira. Você foi enxertado, você é filho, você é cordeiro de Jesus. Você foi enxertado na videira, irmão. Você é filho de Deus, você não é servo, você é filho. É isso que a palavra está dizendo. E Satanás está querendo colocar na cabeça daquele moço que ele é o quê? Um trabalhador do pai. Só que o trabalhador, Wesley, tem outra coisa. Só que o trabalhador, pastor Leandro, ele vai para o trabalho e depois ele vai embora.
O filho, ele permanece na casa, é diferente. Então, se você vai permanecer, você é o quê? Você é filho de Deus, filho do Pai. E outra coisa que me chamou a atenção, ele faz toda aquela caminhada, vai em direção, e a palavra de Deus diz que quando ele aponta bem distante, o pai já olha e já vê o filho voltando. A alegria do pai, ele estava esperando, irmão, o filho voltar para casa. Ele já sabia que o filho ia voltar, irmão. Ele sabia que o filho tinha se arrependido de tudo que ele fez, ele estava voltando para casa. E o pai sai correndo em direção que o filho não tem nem como falar. Sabe o que o filho fala? Me chamou a atenção isso aqui demais, irmãos. Depois o irmão lê também. E levantando para si, vinha ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ponto. Cadê a parte do trabalhador? Já não falou. Pastor, não falou. Me trata como um dos seus trabalhadores. Não, porque ele viu como o pai veio amoroso e abraçou e beijou o filho. Olha como é linda a palavra, irmão. Eu nunca tinha reparado isso, irmão. Quando ele chegou mudado. O Espírito Santo estava onde? Lá. Quando convenceu ele que tinha que voltar. O pai quem que era? Deus. Que estava na casa esperando. E cadê Jesus? Jesus foi o caminho. Jesus foi o caminho, irmão, por onde ele veio e voltou para chegar até a casa do pai, irmão. Há necessidade de percorrer esse caminho. Há necessidade de você percorrer esse caminho, irmão. Parecia que ele estava perdido, mas ele foi encontrado. E como a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida, houve festa, aqui houve o quê? Houve festa. Houve festa. O pai chegou pensando que, o filho pensou que ele ia deixar ele como um trabalhador, mas ele nem falou. Traz uma túnica aqui, coloca uma túnica nele. Ó, traz as sandálias para ele, põe um anel aí, ó, no dedo dele. O pai não esqueceu de você, irmão. Muitas vezes você estava lá fora, você estava distante, você veio e o pai não se esquece de você, irmão. O pai não se esquece de você, ele te conhece. Aleluia, Jesus. E falou o quê? Vamos matar um sevilho aí novado, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma grande festa. O filho deve ter ficado até abismado, pastor. Falando assim: opa, uma festa dessa? Acabei de chegar, que festona. Só que havia o outro lado da história. A palavra de Deus diz aqui que, ora, o filho mais velho estivera no campo trabalhando. Esse estava trabalhando. Esse recebeu também a parte que era dele. Porque a palavra de Deus diz que a parte foi dividida, os haveres foi dividido entre os dois. Este recebeu, não foi embora. Aquele recebeu, foi, gastou tudo e voltou. E eu coloquei algo aqui que me chamou a atenção neste abençoado. Ele se colocou e chegou diante lá do pai e viu que estava tendo uma grande festa. Vocês já leram essa parte? Estava tendo uma grande festa, por quê? Porque aquele filho que estava perdido, ele voltou. Estava morto, mas reviveu. Ele voltou para casa. Só que o filho mais velho não entendeu. O filho mais velho não estava entendendo o que estava acontecendo. Chegou para o pai e disse assim: mas eu te sirvo aqui, o Senhor. Eu não te abandonei, eu não saí. Eu continuei aqui. O que o pai falou? Vamos se alegrar. Vamos se alegrar, porque o seu irmão estava perdido e ele voltou.
Vamos se alegrar. O que esse irmão queria? Esse estava na casa do pai? Estava, pastor. Eu queria descobrir o que esse filho estava fazendo. O porquê que ele estava lá. O porquê que um era o pródigo e o outro era o filho dentro da casa. Sabe por quê? Esse estava lá, mas da mesma forma que o outro pegou a herança. Esse estava na casa, mas da mesma forma deixou com que o mais novo fosse lá e pegasse os haveres que era dele, sendo que ele tinha que estar na frente. Quando o irmão dele voltou, ele tinha que ser o primeiro a abraçar o irmão. Amor, nós falamos sobre amor hoje. O amor, abraçar o seu irmão. Ele deveria ser o primeiro, irmã, a abraçar. Mas não foi. Por isso que a parábola diz: a ovelha perdida fora de casa, filho pródigo. A dracma perdida dentro de casa, o filho mais velho que estava em casa, também estava perdida. Pastor, essa parábola tinha que ter outro nome. A parábola do pai amoroso. Porque fala mais do pai do que dos filhos. É isso que Deus quer fazer. Agora, o que faz com que você se afaste da presença de Deus? O pecado? A mágoa? O pecado a gente já sabe que é um muro. É um muro, Adri. Não é uma coisinha simples que te afasta de Deus. É o pecado, é um muro. Já começa de casa. É uma mágoa, irmão. É uma doença. O que te afasta de Deus? É um rancor, é uma maldição. As coisas do mundo, irmão, que estão entrando para dentro. É isso que tem te afastado da casa do Pai. Porque muitas vezes você está dentro, mas não está. Muitas vezes você está perdido e quando você vem, você se encontra com o Pai. Mas muitas vezes está dentro e está perdido também. O que está ocasionando e não deixando com que você se apegue mais com Deus? Há a necessidade de nós se apegarmos mais a Deus, irmão. Você recebeu o seu pedido de oração? Todos receberam um pedido de oração aí? Você vai colocar uma pedra em cima daquilo que não tem deixado você se aproximar de Deus. Porque muitas vezes você está dentro da igreja e você não consegue se aproximar de Deus. Você escreveu o pedido de oração nessa manhã? Você escreveu esse pedido? Você falou com o Senhor? O que está te atrapalhando? A obra precisa caminhar, irmão. A obra precisa caminhar. E você não está aqui só para sentar na cadeira, não. O Espírito Santo te chamou para trabalhar nessa obra, irmão. Então você vai colocar nesse papel e nesse pedido de oração aquilo que tem te atrapalhado e não tem deixado com que você se achegue mais a Deus, com que você faça mais a obra de Deus, com que você corra em direção ao céu, irmão, ao céu, em nome de Jesus.